Júlio Casares faz reclamação após clássico aí contra o Santos. Vamos falar mais sobre a Edna, que ela aprontou de novo, vocês vão entender essa situação. Tem informação aí de mercado da bola, jogador sendo oferecido, tem também mais jogador machucado aí, meu querido. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui nesse vídeo. Se você que tá chegando, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, que é muito importante, belezinha? Tranquilão? Então vamos para as notícias do São Paulo, rapaziada. Derrota do São Paulo aí pro Santos, né? São Paulo estava 10, 11 jogos aí sem perder no Morumbi e acabou perdendo em ontem pro Santos por 1-0, né, cara? Depois daquele gol do Eric, foi vergonhoso anular aquele gol, né? E o Carpini ontem, rapaziada, explicou aí na coletiva sobre a questão das substituições. Ele foi muito criticado ontem, inclusive por mim, né? Pelo time que ele colocou em campo. E também porque ele só fez 2 substituições, cara. O time ali mais ou menos no segundo tempo. E ele fez 2 substituições e deixou as outras 3, cara. Acabou o jogo com 3 substituições na mão dele e ele não fez, tá? Ele falou o seguinte, ó, abre aspas. No final, estávamos em cima do adversário e tivemos o gol anulado. O time vinha muito bem e não tinha o porquê mexer só por mexer. Eu tenho a 5, mas não sou obrigado a fazer a 5. O que tinha de opções mais ofensivas eram o Eric e o Ferreirinha. Coloquei os 2 no jogo. Trocar o Wellington por Patrick, trocar um zagueiro por outro, trocar volantes, não via a necessidade disso. Se eu tivesse uma característica como a do Lucas no segundo tempo, faria, mas achei que não tinha essa necessidade, tá? Fecha aspas aí para o Carpini, né? Falando que ele tinha ali para colocar ofensivamente foi o Érico Ferreirinha, ele colocou aí e falou, né, cara, trocar o Wellington pelo Patrick, o zagueiro por zagueiro, o volante por volante, não fazia sentido aí, não tinha necessidade disso, né? Mas assim, cara, primeiro, né, que a escalação dele, acho que ninguém concordou até agora com a escalação que ele colocou em campo. Aí ficou, o Bobadilha acabou indo para lateral porque o Moreira se machucou e sentiu no aquecimento. E ficou no meu campo ali Pablo Maia e Alisson e o Galopo de ponta errando tudo que ele tentava. E lá na frente, isoladamente, estava Juan, Caleri e Luciano, né, cara? Parecia, né, cara? Tinha uma linha do meu campo aqui, que era do meu campo, e a dos atacantes lá, não tinha conexão nenhuma, troca de passe, tabela, não tinha nada, tá? Ali, você vê, irmão, o time completamente, parece que tava o time dividido. O ataque aqui, os 3 atacantes sozinhos e o meu campo para trás aqui. Né? Não tinha quem levasse a bola. O Luciano não é meia, cara. Ele faz um jogo bom aqui, outro ali de meia, mas claramente ele não é o meia, tá? A escalação do Carpini não foi boa, aí demorou para mexer no time aí ainda, né, cara? Apesar que as 2 substituições que ele fez, os jogadores entraram bem. Eu vi gente reclamando do Eric, tá? Mas, cara, o Eric e o Ferreirinha entraram muito bem aí no jogo. O Eric, inclusive, fez o gol que acabou sendo anulado aí pela Edna, tá, rapaziada? Enfim, tá? Acho que foi a pior atuação do Carpini aí desde que ele chegou aí no São Paulo. Vou repetir aquela questão que eu falei com vocês no pós-jogo. Ele tinha que ter colocado o Nicão, tá? Porque o Nicão tem uma bola parada muito boa. Beleza que ele não jogou bem contra o Palmeiras, Porém, ele começou a bem a temporada, fez bons jogos aí. Inclusive, o Nicão não entrou nem contra a Ponte e nem ontem, né? Então, achei bem estranho aí, porque ele tem a bola parada muito boa. O Rato era desfalque, uma das principais qualidades do Rato é a bola parada. Você pode ir fazendo muitos gols de bola parada, inclusive. Só já fez 2 gols de bola parada com o Nicão, tá? Bola parada do Nicão, aquela do Luiz Gustavo contra a Portuguesa e o gol do Lanfran contra o Água Santa, tá? Então, ele tem essa qualidade aí e eu achei que ele tinha que ter entrado em campo ontem. E, rapaziada, olha só. A Edna ontem, né, cara, atrapalhou o Pablo Maia na hora que ele ia finalizar. É uma ótima oportunidade de gol que o São Paulo tinha com o Pablo Maia ia chegar chutando. Ela atrapalhou o Pablo Maia, anulou aquele gol ridículo lá do Eric, picotou o jogo inteiro, tinha que dar mais minutos de acréscimo, ela não deu, né? E para completar o combo, né, para fechar o combo, olha só isso aqui. A árbitra Edna Alves Batista relatou uma reclamação de Rafinha do São Paulo na súmula do jogo contra o Santos que ocorreu nesta quarta-feira no Morumbi pela 8ª rodada do Paulistão. O jogador machucado não foi relacionado para a partida, mas ficou na bronca com a arbitragem após a derrota por 1-0, tá? O Rafinha falou o seguinte para Edna, abre aspas, você apita bem, mas hoje você caiu na pressão dos caras e prejudicou a gente. Fecha aspas aí
para o Rafinha, tá? Essa foi uma declaração que o Rafinha deu pra Edna aí, e a Edna foi lá e colocou na súmula isso aí. Era só o que me faltava, o Rafinha ser punido por causa disso agora, né? Aí realmente tem que acabar com tudo, tem que acabar o futebol, né? Mas na verdade, né, eu tinha muita gente reclamando, falando, pô, mas por que ela botou essa declaração do Rafinha na súmula? Nada demais, pô, você apita bem, mas hoje você caiu na pressão dos caras e prejudicou a gente. Muita gente, pô, por que ela colocou essa declaração do Rafinha na súmula, sendo que ele nem xingou ela, não ofendeu ela? Ele ofendeu ela, rapaz, ele ofendeu, ele falou bem assim, ó, você apita bem. Isso é uma ofensa pra Edna, né? Isso é uma falta de respeito muito grande. Agora eu entendi por que a Edna colocou essa declaração do Rafinha na súmula, cara. Ele ofendeu, falando que ela apita bem aonde? Que mundo que ela apita bem? Só envolve polêmica, né? É uma péssima árbitra, ruim pra caramba. E não é porque ela é mulher, não, tá? Não é porque é mulher, não. Ela é ruim tanto quanto os outros que é homem também, que a maioria é homem. E todos são péssimos do mesmo nível que ela aí. Já prejudicou o São Paulo naquele lance com o Luciano. E ontem, mais uma vez, aí atrapalha jogador, aí bota o Rafinha na súmula, picota o jogo inteiro, anula aquele gol do Eric. Tinha que dar mais minutos de acréscimo, que o jogo foi muito mais parado do que 10 minutos. Né? Aí pra fechar o combo, pra fechar a noite da Edna, ela foi e colocou essa declaração do Rafinha na súmula aí ontem. Impressionante, parabéns Edna, parabéns pra você aí, tá? E o Júlio Casares, rapaziada, na zona mista, né, falou o seguinte aqui sobre a arbitragem, abre aspas. A arbitragem hoje se mostrou insegura, desproporcionalmente marcou faltas em relação ao adversário. Pra mim, um pênalti rigoroso demais, a gente lamenta. Acho que uma nota antes do jogo remete ao futebol antigo. Fecha aspas aí para o Júlio Casares, né? Aí ele comenta o pênalti do Eric lá em cima do jogador do Santos, que foi o gol que o Santos fez aí que conseguiu a vitória. E falou aí também sobre a nota do Santos, né, cara? Que remete aí ao futebol antigo. É aquela famosa pressão de bastidor. Para na dúvida marcar pro Santos, né? Na dúvida, ele faz aquela pressão ali nos bastidores. No bastidor não, né? O Santos fez, foi em público aí soltando o mandato, fazendo aquela pressão lá, para na dúvida marcar pro Santos, e foi o que ela fez. Aí, ó, tudo que ela marcou foi que favoreceu o time do Santos. Aí, tá? E aquela questão que eu comentei com vocês. O gol do Eric tá até agora, mano, pra mim o lance bateu na coxa dele, tá? O lance da bola bateu na coxa dele. Pra mim não bateu na mão, não. Pelo menos nas imagens que tava na transmissão do VAR lá, pra mim, tá? Bola bateu na coxa dele, não bateu no braço, não. Tá? Pra mim o gol foi legal. Aí a gente sabe que se a bola bater na mão, o jogador fizer o gol, evidentemente tem que anular o gol. Mas pra mim a bola bate na coxa, tá? E se tivesse batido na mão, na minha opinião, eu vim aqui e falava sem problema algum. Igual no jogo contra o Santo André, que eu falei, pô, achei que não foi pênalti em cima do Lucas não, hein? O primeiro gol contra o Santo André, que o Lucas fez o gol de pênalti, que eu não achei pênalti, vim aqui e falei. Né? Então não é clubismo não, tá? E outro, né? Eu comentei com vocês as falhas da Edna ontem, fora 2 escanteios que teve pro São Paulo, que ele inverteu, que deu tiro de meta, um monte de faltinha, que nem era falta, ela ficava marcando para picotar o jogo. Cara, olha, péssimo aí a arbitragem aí de ontem. E não só da Edna, né? Da Daiane também, que eu esqueci o resto do nome dela, da Daiane, que tava no VAR, né? Porque as 2 decisões que decidiu o jogo, que foi o pênalti e o gol do Eric, foi chamado para Daiane no VAR, né? Aí a Edna vai lá e muda a decisão dela nas 2 vezes, né, cara? Tanto no pênalti, que teve que chamar para ela marcar, e o gol aí também, tá? Enfim, ontem, rapaziada, no jogo de ontem a gente teve mais um excelente público, né? Mais um show aí da torcida do São Paulo. Tivemos 45.722 torcedores, tá? No jogo de ontem aí. E uma renda de 2 milhões, tá? 2.535.000 reais. Ótimo público, ótima renda aí para o São Paulo, tá? Tudo foi ótimo aí, tirando a arbitragem e o resultado do jogo aí de ontem, tá, rapaz? Se eu não me engano, cara, o São Bernardo joga aí hoje, né? Se eu não tô maluco, vou até olhar aqui, que é o adversário aí também do nosso grupo, tá? E a classificação geral, pra gente buscar a melhor campanha, vai ficar complicado agora, porque a gente tá 6 pontos do Santos, tá? A gente tem um jogo a menos, evidentemente. Se a gente vencer, a gente ficar 3 aí, teoricamente, né? Mas que não, cara, depois do resultado de ontem, complicou. Aí, tá? O São Bernardo joga contra o Palmeiras hoje, tá? O Botafogo de Ribeirão Preto também tá no nosso grupo. Tomou 4 do Corinthians em casa, tá 4 aí. E o São Bernardo vai jogar contra o Palmeiras aí
hoje, tá? Tá faltando um aqui, né? Quem que é o outro? Acho que é o Novo Horizontino. O Novo Horizontino tem 7 jogos aí, tá? O Novo Horizontino joga contra a Inter de Limeira, tá? Então, ontem jogou São Paulo e Botafogo, os dois perderam, e os outros dois times aí do nosso grupo jogam hoje, tá? O Novo Horizontino pega a Inter de Limeira e o São Bernardo pega o Palmeiras, tá, rapaziada? E lembrando que, tá? Se esses dois times aí vencerem, tá? Eles passam o São Paulo, tá? Porque o São Bernardo tem 12 pontos, se vencer vai a 15, e o Novo Horizontino também tem 12, se vencer vai a 15, tá? E o São Paulo tem 13, com um jogo a menos, como todo mundo sabe aí, né? Mas podemos cair para terceiro hoje, tá? Se os dois times vencerem, tá? O grupo do São Paulo é osso duro de roer, tá? Osso duro de roer aí. Eu não vou torcer para Palmeiras, tá? Mas São Bernardo tá no grupo de São Paulo. Pra Palmeiras não tem como torcer, tá? Não dá não, tá, irmão? Vamos ver só o resultado aí depois, tá? Enfim, e o próximo jogo é o Bragantino em casa, sábado, hein? São Paulo e Bragantino no Morumbi aí. Preciso nem falar que é mais do que obrigação vencer esse jogo aí ontem, tá, rapaziada? Enfim, aí ontem a gente teve aí já uma péssima notícia de início de jogo, que foi o Moreira, que sentiu o incômodo no aquecimento. Aí o André, né, deu a informação a transmissão, aí ele saiu de cabeça baixa, reclamando lá, acabou que entrou aí o Galopo no lugar dele, aí o Galopo foi pro meu campo, o Bobadilha foi fazer a lateral direita, tá? Hoje não tem folga pro jogador do São Paulo, dia de reapresentação aí normalmente no CT da Barra Funda, e significa que hoje, né, o Moreira vai fazer exames médicos aí e vamos ver se foi só incômodo, se ele teve uma lesão grave aí, se é que teve lesão, torcer para que não tenha mais nenhum tipo de lesão aí não, porque tem jogador machucado, vamos falar mais sobre isso aí daqui a pouco, tá, cara? É o São Lesão Futebol Clube, né? Vocês vão entender daqui a pouco que tem mais jogador machucado aí, tá? Enfim, olha só, rapaziada, o Wellington Rato lidera estatísticas de criação no São Paulo. O jogador foi o principal assistente do São Paulo em 2023, seu primeiro ano com o clube. E nessa temporada ele está conseguindo manter esse posto. Até o momento, o meia entrou em campo 6 vezes com a camisa do São Paulo, pelo Paulistão, e deu 3 assistências, tá? Então no Campeonato Paulista, o Rato tem 6 jogos e 3 assistências aí, ótimos números aí, né, cara, de assistências do Wellington Rato, que faz muita falta aí na bola parada, cara. A bola parada do São Paulo com ele é muito, muito boa, muito forte aí, tá, rapaziada? Enfim, vamos avançando agora, vamos comentar aí sobre o Luiz Gustavo, cara. O Luiz Gustavo acabou que nem entrou em campo aí ontem, tá? E ele deu entrevista pro Globoesporte.com, rapaziada, falando sobre redes sociais. Achei uma declaração bem legal dele, achei válida trazer pra vocês aqui, ó. Entrevista dele pro Globoesporte.com, abre aspas. Ninguém gosta de ser atacado ou criticado. Optei por não ter redes sociais há quase uma década. Estou feliz, mantenho a minha convicção do porquê fiz, né, e dos benefícios que tive. Paz e liberdade eu consigo ter. Isso vale mais do que uma propaganda que eu possa fazer, tá? Se o celular tira tempo de você focar no seu treino, não te faz tão bem. Se você consegue equilibrar, beleza. Se não, tem que tomar uma decisão, tá? Foi o que falou aí, fecha aspas aí, para o Luiz Gustavo, né? Aí ele fala aqui sobre a questão da fama, né? Que é interessante, abre aspas. Eu sempre vi o futebol de uma forma diferente. Eu nunca quis ser famoso, porque agora eu vou querer uma rede social para me deixar famoso. Eu queria ser bem sucedido no que eu faço. Tenho paixão pelo futebol, e isso eu consegui. Mas cada ser humano é de um jeito, fecha aspas aí, para o Luiz Gustavo, né, comentando sobre ser famoso, comentando sobre redes sociais. E eu achei bem interessante porque, cara, jogador de futebol, seja ele qual for, ele é criticado, ele é elogiado, ele é idolatrado. E é bem interessante esse ponto que o Luiz Gustavo traz, porque, cara, jogador de futebol, irmão, com redes sociais, ainda mais se o cara é muito ativo em redes sociais, presta muita atenção no que as pessoas falam nas redes sociais, o cara tem que ter um psicológico, tem que ter uma cabeça muito boa aí pra isso. Tá? Porque, irmão, um dia o cara é um monstro, é ídolo, outro dia o cara é um lixo, não serve mais. Ainda mais nas redes sociais tem muito covarde, né, cara? Que sai desrespeitando, xingando. Tem vagabundo aí, bandido, que fica ameaçando a família de jogador, né? Como aconteceu com o Rodrigo Nestor, que ele deu entrevista falando que ameaçaram a mãe dele, né? Um negócio completamente inacreditável. Isso é daí. Cara, que, mano, rede social, jogador, cara, tem que ter uma cabeça muito boa, então ele tem que se desligar
de tudo aí, porque isso acaba prejudicando muito o jogador de futebol. E isso não tem nada a ver com crítica, tá? Pô, eu mesmo vim aqui, acabei de criticar o Carpini, critiquei o jogador do São Paulo ontem, criticar o desempenho do cara, né, no jogo e tudo mais, tá? Criticar é uma coisa, faltar com respeito aí é outra, né? Então o jogador de futebol tem que ter essa questão psicológica aí com a rede social, que é muito interessante esse ponto aqui que o Luiz Gustavo traz, né? Enfim, rapaziada, vamos avançando aí agora, né? E ontem, tá? Essa informação aqui foi ontem, antes, pouco menos ali de 1 hora antes do jogo contra o Santos, tá? Olha só. O Rodriguinho surgiu como desfalque pro clássico aí de ontem. O clube informou que o jogador sofreu uma entorse no tornozelo direito, tá? Então o Rodriguinho, que nos últimos 5 jogos aí ele foi relacionado, né? Se não me engano ele só não foi relacionado para a Supercopa, mas para os outros aí do Paulistão ele foi relacionado, ficou no banco aí, não entrou em nenhum jogo, tá? E ele sofreu aí um entorse no tornozelo direito, tá? Ele ia ser relacionado em ontem, mas acabou que não foi por causa dessa entorse aí. O Rodriguinho, que é aquele negócio, né, cara? Começou jogando bem pra caramba no time principal do São Paulo. Aí, pô, o Rodriguinho, um moleque que joga muito, é brabo, fez gol na estreia, os caramba, sumiu aí. E nessa última semana, né, teve as informações aí, né? Na verdade, teve várias sobre o Rodriguinho essa semana. Que o Galatasaray estava interessado, podia fazer proposta. Que o staff dele estava insatisfeito ele estava em ascensão, né? E acabou que ele sumiu aí do nada. O staff dele estava insatisfeito porque ele estava recebendo poucas oportunidades aí no São Paulo. Diz que um rival estava interessado, estava de olho, né, monitorando o jogador aí. Foi a informação que o UOL trouxe, tá? Ele não revelou qual rival, se era Corinthians, Palmeiras, Santos, mas que tinha um rival do São Paulo aí de olho no jogador, né? Mas enfim, complicada a situação aí do Rodriguinho, tá? Vamos avançando agora e vamos comentar sobre o mercado da bola, sobre centroavante, tá? Como todo mundo sabe, São Paulo tá no mercado, buscando centroavante aí de olho. Lembrando que, tá? Hoje é dia 15 de fevereiro, São Paulo pode inscrever jogadores até o dia 16, até amanhã, tá? Sexta-feira aí, você pode inscrever os jogadores, tá? Aí vai até, essa inscrição que vai até amanhã, é até a semifinal do Paulista, tá? Se você chegar na final do Paulista, você pode inscrever novos jogadores aí, mas da semifinal para trás não pode, tá bom? E o que acontece, tá? A gente já vem comentando com você durante a semana sobre a questão do Allan Kardec aí, comentamos sobre o Navarro também, olha só. O São Paulo busca informação do Alexander Vieira. O São Paulo busca um centroavante, mas encontra dificuldades em encontrar o perfil ideal. Barato, bom e que aceite ser opção do Caleri. Allan Kardec, Eduardo Vargas e Rafael Navarro foram oferecidos, porém estão descartados em primeiro momento. Tá? A informação do Alexander Vieira, a gente comentou sobre o Allan Kardec e sobre o Navarro. E o Alexander Vieira traz aqui o Eduardo Vargas também. Os três aí foram oferecidos, né, através dos empresários aí para o São Paulo. Porém, em primeiro momento, o São Paulo descartou os três, tá? Os três. Aí o São Paulo que é um jogador bom, barato e que aceita, né, ser reserva e ser uma opção para o Caleri. É, bom, barato e que aceita ser reserva para o Caleri seria realmente ideal. Tão ideal que é quase impossível, né? Convenhamos aí, vamos ser sincero, tá? O Kardec e o Navarro aí são centroavantes. O Eduardo Vargas tava jogando centroavante no Galo, cara, porque até onde eu sei, ele não é centroavante. Pelo menos nos jogos que eu vi do Eduardo Vargas, ele não é centroavante não, né, cara? Bom, pelo menos os jogos que eu vi dele aí, tá? Eu acho ele bom jogador, cara. A gente comentou do Kardec, que tá fora dos planos do Galo. O Vargas também tá fora dos planos aí do Atlético Mineiro, né, cara? Ele tá buscando clubes aí pra ele jogar. E foi oferecido pro São Paulo, porém o São Paulo, pelo menos por enquanto, descartou, né? Pelo menos por enquanto. Aí. Deixa eu ver a idade dele, cara. Eu gostava muito dele quando ele jogava no Grêmio. Ele tem 34 anos, né, cara? Uma idade aí já mais, né? Mas enfim, eu acho bom jogador o Vargas, mas ele não é centroavante. A não ser que ele tava jogando de centroavante lá no Galo, né? E nos últimos jogos dele, nos últimos tempos lá. E eu não tô sabendo, né? Mas enfim, rapaziada, esses três jogadores foram oferecidos. Você gostaria de ver algum deles aí no São Paulo? Enfim, eu já comentei com vocês. O Kardec, o problema dele é que ele tem muita lesão. Ele tem 35 anos. O Vargas tem 34 aí. E o Navarro, cara, ele é jogador do Palmeiras ainda, né? O Palmeiras é o dono dos direitos econômicos do jogador aí ainda. Ele tem 23 anos, é jovem, mas é aquela questão que eu comentei com você. Tem uma diferença muito grande do Navarro por Juan, por exemplo? Enfim, fica a questão aí pra vocês. Certo, rapaziada?
Essas foram as notícias do São Paulo. Meu querido, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.